Boa tarde, pessoal. Humberto Palma aqui da Redesign Consultoria. Prazer hoje vir mostrar para vocês aqui a nossa demo Meu RH. Essa demo mostra uma integração aí de chatbots com os RPs da UiPath, uma dupla muito poderosa. E a gente vai mostrar aqui como esse caso de uso funciona em detalhes para vocês, tá? Então vamos lá. É, Todo mundo acho que já conhece um pouco do chatbot, ou já usou, né? Então a gente vai começar falando sobre essa parte de interação, a diferença aí de chatbots que só respondem texto, né? Aquele chatbot mais antigo, mais tradicional, que é só perguntas e respostas. E a gente vai mostrar como os chatbots podem ser mais modernos e interessantes. A gente vai falar um pouquinho sobre chatbots transacionais aí nessa demo, né? Então, tem esse caso de uso muito legal aí de interação no início dela. E mais à frente, um pouquinho da demo, a gente vai falar sobre compreensão. E aí, compreensão já entra numa casa mais interessante da inteligência artificial, que a gente fala sobre compreensão de documentos, né? Entendimento de dados não estruturados. Então a gente vai usar a plataforma de RPA aí da UiPath, que tem uma tecnologia muito interessante chamada Document Understanding. O Document Understanding pode fazer entendimento de documentos, normas, contratos, processos jurídicos, reconhecer textos e imagens. Nesse nosso exemplo aqui de hoje, a gente vai reconhecer textos dentro de duas imagens diferentes que a gente vai usar no nosso caso de uso aqui para adicionar um dependente. Então, por exemplo, ali no plano de saúde, a gente está falando de um caso de uso de RH, né? Então, a gente vai falar sobre a forma de compreender documentos usando esse exemplo a seguir, tá? Então, diretamente vamos para a nossa plataforma aqui de chatbot. Interessante dizer que essa plataforma de chatbot, como qualquer outra, como a maioria, né, na verdade, no mercado, está sendo usado aqui agora dentro do meu browser, mas poderia estar sendo usado dentro do WhatsApp, dentro do Slack, entre outros, tá? Então, a gente vai seguir aqui da seguinte maneira. Então, o chatbot começa falando, dando boas-vindas ali, né? Bem tradicional, né? Então, por onde vamos começar e tudo mais. Eu vou exemplificar aqui que eu sou uma pessoa fictícia dessa empresa, um funcionário chamado João, e esse funcionário o chatbot começa a interpretar ali, tem uma rotinazinha de processo, pergunta qual é a minha matrícula, e como eu vou falar sobre dados sensíveis aqui, estamos falando de dados de RH, a gente criou uma espécie de pergunta-chave ali, pergunta segredo em relação ao primeiro nome da mãe, do João. Se ele escrever, por exemplo, um nome errado ali, Maria, e o nome não ficou corretinho, o próprio chatbot vai consultar isso no banco de dados, ou por exemplo, um AD, alguma coisa desse tipo, e vai dizer, opa, João, os seus dados não estão inválidos, cara. Você quer tentar logar novamente aí? Aí o João vai perceber, opa, cara, digitei errado ali o nome da minha mãe. Opa, matrícula 2 de novo. Claro que a matrícula também está validando, né? Se ele tivesse digitado a matrícula errada. E agora sim o nome Maria, completinho, e aí ele autenticou com sucesso. A gente poderia fazer essa autenticação de diversas outras maneiras, tá? Foi só um exemplo aqui. E aí que eu posso ajudar? Então esse meu chatbot de RH, ele quer evitar, qual é o barato aqui? Eu quero evitar aquele e-mail chato, né? Mande um e-mail para o RH abrindo um ticket, ligue para 0300, tal, fique numa fila lá ouvindo uma musiquinha chata. Todo mundo já passou por isso, chatbots internos, atendimentos internos, externos. A gente quer fazer uma coisa mais moderna aqui e eu quero já resolver questões de RH diretamente no corpo aqui do chatbot para esse funcionário fictício, nosso João aqui. Então, como eu posso te ajudar? O João vai perguntar sobre férias, né? Quando que posso marcar minhas férias? Tá? Reparem que nem digitei completamente certinho ali, não. Isso é um barato aí da questão do NLP, né? O entendimento de linguagem natural. Então, ele fala, cara, ele foi lá no banco de dados, tem um banco de dados, a gente vai explicar a arquitetura mais à frente, mas ele foi no banco de dados e consultou lá, pô, cara, você tem 27 dias de férias, você pode tirar a partir de 12/2 de 2023. Você quer já marcar? Você quer já deixar as férias projetadas aí, marcada bonitinho? Então, o João vai falar que sim, ó. E aí a gente começa a brincar do chatbot transacional, né? Então agora o chatbot vai me perguntar a data e ele vai lá no sistema, usando o RPA da UiPath, para conseguir gravar efetivamente, né, o início das minhas férias. Então, vamos devagar aqui, eu tenho 27 dias. Vou falar que eu quero começar então no dia 13/2 de 2023. Mas vamos exemplificar aqui que eu falei assim, eu dei mole aqui, eu vou terminar minhas férias no dia 13/3 de 2023. Passei dos 27 dias ali
que o cadastro estava efetivamente me falando, ele falou, cara, ó, que você excedeu aí, cara. Lembra, ó, você tem 27 dias, cara. Você quer marcar novamente? Então, assim, os chatbots conseguem fazer essas interpretações e conseguem tratar regras de negócio assim de uma maneira bem clara, né? Então eu vou falar, ih, caramba, esqueci, botei 30 dias. Eu ainda não tenho 30 dias de férias. Então, sim, qual data de início aqui das minhas férias? Então, eu vou colocar agora 13 do 3. 3? Não, do 2. 13 do 2 de 23. E eu quero que minhas férias terminem no dia 30. Temos dia 30 do 2, né? 28 do 2 de 23. Agora sim, tá dentro do range, né? Aí ele falou, pô, cara, então você marcou 15 dias de férias aí, iniciando e terminando nessa data. Beleza, efetivamente foi lá dentro do sistema de RH, disparou um robô, o chatbot dispara um robô, e esse robô vai lá no sistema de RH e já efetivamente cadastra essa informação. E aí, o que eu posso ajudar sobre esse assunto? Eu, pô, tô planejando férias, então aí vou querer, de repente, já saber como é que tá de salário, né? Então, vou falar aqui para ele assim, quanto será meu próximo salário? Tá? Quero saber aí, de repente, como é que já vai cair férias, etc. Para falar, cara, seu próximo salário líquido é de 5 mil reais, você vai ter esse desconto aí de 400 de INSS mais 1.000 de IR. Você quer alguma outra informação? O cara fala, pô, cara, bateu um salário diferente, o desconto talvez mudou, fiquei com dúvida ali em relação a isso. Então ele fala, cara, quer mais alguma informação? Dúvidas em relação aos descontos. Entendi muito bem o que aconteceu ali. Aí ele falou, cara, tá bom, o chatbot está interpretando em linguagem natural o que eu estou querendo dizer. Aí ele está falando, cara, você está com desconto com relação a dúvidas em relação a qual desconto. Então eu vou falar, por exemplo, aqui o INSS, e aí a gente construiu o chatbot para que, ao interpretar isso, traga, né, textualmente a regra aqui, por exemplo, do INSS, possivelmente uma visita ao site aqui, se você quiser mais alguma informação, o cara pode falar, cara, a regra está certa mesmo. Caso esteja errado, ele poderia abrir um ticket, ele fazer alguma outra coisa, mas ele olhou ali e falou, cara, a regra foi essa mesmo, a alíquota tá certinha. Tá certo. Então, tá bom. Quero continuar fazendo alguma coisa? Vou dizer que sim. Então o João queria fazer várias coisas com o RH. Imagina como é que seria a vida do João sem esse chatbot. Ele teria que abrir um ticket para uma coisa, ou um ticket para outra, ligar e etc. Então, nesse caso aqui, você quer mais alguma coisa? Sim, o que você quer saber, João? Como faço para cadastrar um novo dependente? Eu tinha esquecido de fazer isso. O João teve um papai recente aqui nesse nosso exemplo. Ele precisa adicionar aqui a filha dele que acabou de nascer. No plano de saúde, por exemplo, e o plano de saúde também pode ser um caso aqui dentro do meu RH. Ele está perguntando aí algumas informações, tipo quem era o dependente, qual o nome da dependente aqui nova do João. E aí o chatbot entendeu e falou assim, legal. Só que para isso, eu preciso aqui agora, João, que você coloque informações importantes aqui. Eu não vou pedir para ele mandar e-mail para lugar nenhum, etc. Eu vou falar assim, cara, usando a própria tecnologia da UiPath, o que a gente fez? A gente construiu um aplicativozinho usando o Apps e o UiPath Apps, que é uma tecnologia muito legal, super low code para construção de aplicativos web, tá? Que podem funcionar tanto no desktop quanto no celular. E aí repare que a gente construiu aqui um aplicativo super simples. Né? Falei assim, João, adiciona aqui, meu amigo, a identidade da Clara. Eu estou adicionando. E adiciona desse outro ladinho aqui a certidão de nascimento da Clara. Como é que seria num processo tradicional? Eu ia adicionar isso aqui e você bater num e-mail lá em algum analista de RH dessa empresa. Esse analista vai ter que abrir o documento 1, abrir o documento 2, ver que o documento está certinho, é uma identidade mesmo, é uma certidão de nascimento mesmo. O nome está correto, a data de nascimento é a mesma. Ao final disso ele vai falar, legal, tá tudo certo com a Clara. Só que aqui, usando essa nossa demo e usando a tecnologia da UiPath, eu não quero fazer isso. Eu quero que um robô faça isso para mim. Então, na hora que eu disparo aqui, um robô não atendido,
pegou essas duas imagens que estão aqui dentro desse aplicativo. Essas imagens foram salvas num bucket, num S3 da vida, tá? Então o robô da UiPath olhou para esse bucket, capturou essas duas imagens, está passando agora pelo Document Understanding, que é uma feature muito legal de compreensão de dados não estruturados da UiPath. Essa feature já está treinada para ler certos documentos, mas ela poderia estar lendo documento jurídico, poderia estar lendo reclamações de usuário, poderia estar lendo qualquer documento não estruturado. Nesse caso aqui, ela foi treinada para ler identidade e certidão de nascimento. Está capturando essas informações, está fazendo já uma validação interna dentro do robô para saber se essas informações estão iguais. Validando essas informações iguais, está indo lá no meu sistema de RH, abriu o meu sistema de RH na parte de cadastro de dependente, já colocou os dados lá da Clara e efetivamente, possivelmente, nesse caso aqui não está fazendo, mas possivelmente poderia inclusive entrar no site da minha operadora de plano de saúde e também já adicionar efetivamente essa pessoa como minha nova dependente. Tudo isso por trás está acontecendo num processo e ao final da ação aqui do João dentro desse chatbot ou dentro dessa rotina aqui do app, de ponta a ponta a ação foi feita, não ficou nada para trás, não ficou um chamado aberto, não ficou nenhuma questão a ser executada. O João teve toda a parte de resolução de problema ali, todas as intenções dele foram cumpridas. Então assim, reparem que agora ele deu um ok aqui, a Clara Lima Rocha foi cadastrada lá com sucesso. Se o documento não fosse correto, a gente poderia dar resposta, etc. E usando a tecnologia da UiPath, e aí eu vou deixar aqui agora uma telinha com esse slide certinho mostrando isso que a gente fez. Com essa tecnologia toda que a gente... Tudo que aconteceu aí, por trás a gente teve um usuário que foi num chatbot. Esse chatbot via API está consultando um banco de dados, que no nosso caso aqui é um banco Aurora, está lá dentro da AWS, então, onde a gente tinha as informações todas dos funcionários. Ou poderia ser uma planilha Excel no Google Sheets, poderia ser um banco de dados SQL Server em algum outro lugar. Então assim, o chatbot tem essa tecnologia de conexão via API em bancos de dados, tá? A partir daí, o chatbot, na hora que a gente falou sobre dependente, ele abriu a parte UiPath da nossa demo, e aí dentro da parte UiPath a gente usou esse apps, essa feature muito legal, low code aí para construir aplicativos dentro de interfaces web, tá? Esse aplicativo aqui consultou aquela API, via API, um storage bucket onde a gente salvou aquelas imagens, tá? A partir daí o apps chamou um robô, né? A parte mais tradicional aí da plataforma da UiPath, chamou um robô, tá? E pegou essas informações e consultou via API o Document Understanding da UiPath, falou, pô, cara, extrai aí por favor essas informações aí dessas duas imagens. A gente extraiu, voltou aqui para o robô e a partir daí o robô pode fazer, sei lá, né, praticamente qualquer coisa. Mandar e-mail com essas informações, salvá-las no banco de dados, abrir um sistema client ou um sistema web que seja o seu sistema de RH e cadastrar essa informação. Então, por trás, toda a rotina pode ter acontecido e aqui é a exemplificação clara de uso de inteligência artificial dentro de rotinas do dia a dia, não só daquelas rotinas super avançadas, mas a democratização de fato, um processo corriqueiro da empresa, que antes poderia ser um processo custoso, lento, com SLA alto, e aí a gente saiu desse ambiente, digamos, antigo, e estamos vindo para um ambiente mais moderno, onde de fato está havendo uma transformação aqui, e a gente está atendendo o usuário, nesse caso um usuário interno, mas poderia ser um usuário externo, cliente final, de maneira super rápida, de maneira muito efetiva e principalmente de uma maneira com baixíssimo custo. Então a gente tem essa plataforma por trás, essa dupla, fazendo uma ação muito legal e a partir daí a gente conseguir mostrar um exemplo usando tanto a inteligência artificial quanto esse braço executor aí dos RPAs da UiPath. Nós aqui da Redesign Consultoria temos outras demos que tem essa dupla funcionando. A gente tem demo fazendo forecast, a gente tem demo fazendo classificação
de propensão de atraso, a gente tem um monte de outros casos de uso muito interessantes. E, para finalizar, aqui são os nossos contatos, tá? Tem aí o Instagram, tem o LinkedIn, tem o nosso WhatsApp. Nós somos parceiros diamante aí, né, da UEPF, então temos casos de uso bem interessantes para conversar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a mais, Humberto, não entendi muito bem o que você quis dizer com aquele pedaço ali, a gente está aqui super à disposição de vocês para tirar dúvidas, conversar, tragam um caso de uso de vocês, não só talvez com chatbots, mas com RPAs em si, e nós estamos aqui à disposição para ajudar a vocês e a empresa que vocês pertencem a ter uma vida interessante aí nesse mundo de RPA e mais inteligência artificial. Tá bom? Obrigado e obrigado pelo tempo. Tchau, tchau.